Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. E estamos aqui de novo para mais uma semana de aula e para a última semana sobre extração líquido-líquido, tá? Espero que vocês estejam animados. Na semana passada a gente viu bastante conteúdo, né, sobre esse assunto. Para essa semana, para não sobrecarregar demais e para vocês terem mais tempo de se dedicar com calma e usar para fazer exercícios, a gente vai um pouquinho mais devagar, a gente só vai finalizar a extração líquido-líquido, tá? Assim a gente acaba, eu nem vou começar uma nova operação unitária nessa semana, tudo bem? Então, antes de introduzir o último item que faltava para a gente terminar a extração líquido-líquido, eu trouxe aqui alguns slides com uma breve revisão, tá? Do que foi o conteúdo da semana passada. Então, eu falei para vocês, logo lá no comecinho, né, de extração líquido-líquido, que a gente utiliza esse tipo de operação unitária para fazer a separação de dois líquidos miscíveis, que nós chamamos de A e B. E fizemos isso então, né, podemos fazer isso colocando essa mistura em contato com um terceiro componente, um segundo solvente, uma vez que aqui na mistura o B é a substância, né, onde A está dissolvido. Ele é um solvente, tá? Só que aí a gente coloca um segundo solvente, uma terceira substância que a gente chamou de C. Dessa maneira, a separação vai acontecer porque os componentes da mistura A e B são solúveis, porém em diferentes graus nesse segundo solvente, nessa terceira substância, tá? Na situação ideal, o componente a ser extraído, o A, é solúvel no solvente C e o outro componente não é. Então, se eu tenho A e B, adiciono C numa quantidade tal que eu consigo observar duas fases agora líquidas no meu recipiente. Uma das fases fica na base, no fundo do recipiente, a outra fase fica na região superior, e aí numa delas tem soluto com solvente e na outra ainda tem um pouquinho do soluto que sobrou com aquele diluente inicial. Bom, isso também chama extração por solvente e nós utilizamos a seguinte nomenclatura, né? A, o soluto, a substância de interesse, B, o diluente, a substância com a qual o soluto forma a diluição original, e C, o solvente, a substância utilizada para extrair o soluto. Além disso, nós chamamos de alimentação, F, a corrente de entrada, solvente S, segunda corrente de entrada, e duas correntes de saída desse equipamento, o refinado e o extrato. O refinado é aquele que é a própria solução inicial extraída, o soluto. Então, ele tem A e B. E o extrato é onde eu tenho o solvente mais o soluto. Tá? C e A. Mas em situações reais, às vezes B e C são um pouquinho miscíveis também, né? Normalmente são. Então, essas fases aqui, extrato e refinado, na verdade, possuem os três componentes, os três compostos. Nós já vimos isso nos diagramas de equilíbrio, né? Eu apresentei esse diagrama para vocês, que é o diagrama triangular, do triângulo equilátero, que mostra as condições de equilíbrio para misturas ternárias. Falamos os pontos desse diagrama, o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, o ponto 4 e os pontos R e E, né? Que são os pontos, as fases em equilíbrio, considerando a composição inicial aqui da mistura total, tá? Eu não mencionei nos vídeos da semana anterior que para se construir essa grande linha aqui, que divide o gráfico para mim em duas regiões, a região de uma fase e a região de duas fases líquidas, nós podemos ir para o laboratório com amostras dessas substâncias em composições, concentrações mássicas diferentes para observar como que essas composições se comportam, né? A gente pode trabalhar com várias misturas, várias condições de misturas iniciais, agitar bem, deixar lá em repouso para separar em duas fases e analisar cada uma das fases. Analisa o extrato, analisa o refinado. E extrato e refinado são pontos nesse diagrama, né, unidos por uma tie line, por uma linha de equilíbrio, e para várias situações, várias tie lines como essa verde aqui constroem uma curva
maior, que é a curva do equilíbrio. Essa curva aqui que está em preto me divide o gráfico em duas regiões, né? Acima dela eu tenho apenas uma fase e dentro dessa região, duas fases líquidas daquelas três substâncias. E nós falamos então passo a passo de cada um desses pontos. O ponto do vértice, que é a substância pura, ao lado, né, oposto àquele vértice, que significa zero daquela substância. Portanto, cada lado desse triângulo representa mistura binária. Mostrei para a substância A, para a substância B, para a substância C. Falamos do ponto 2. Também do ponto 3, das composições desses pontos, né? E falamos das regiões de duas fases, de uma fase, e como um ponto de mistura se separa em duas fases. Uma que a gente chama de extrato, outra que a gente chama de refinado. Não sei se vocês observaram nos exercícios da semana passada, não necessariamente o triângulo tem que ser construído dessa forma, tá? Eu gosto de olhar para o soluto no vértice de cima, mas a base pode estar diluente para a esquerda, solvente para a direita ou invertido, tá? Não importa como a gente construiu, as informações são sempre as mesmas. O que a gente precisa ficar atento é que a fase extrato é aquela mais rica no solvente. E a fase refinado, né, o ponto R, é aquele mais rico no diluente, tá? Então, evitem decorar que num diagrama, quando o ponto da mistura se separa em extrato e refinado, o refinado é para a esquerda e o extrato é para a direita. Não é necessariamente assim, tá? O extrato é o mais rico no solvente e o refinado é o mais rico no diluente. Tudo bem? Se essa base estiver invertida, os pontos extrato e refinado também estarão. Falei também para vocês do diagrama retangular, né? Nesse caso, a gente só tem informação de duas substâncias, né? A substância C e a substância A, e para a substância B precisa fazer a conta de 1 menos ela nessas frações mássicas, tá? X para a gente é a fração mássica da substância na fase refinado e Y é a fração mássica da substância na fase extrato. Esse exemplo aqui é do ácido acético, água e éter isopropílico, tá? E aí eu fui mostrando para vocês, né, que dentro da curva, então, temos a região de duas fases, fora dessa linha, a região de uma fase só, líquida, uma tie line aqui, linha de equilíbrio que foi construída com as informações desse gráfico, a região inferior aqui para mim é o refinado, onde eu tenho pouco A, pouco C e muito B, e a região lá do topo é o extrato, onde eu tenho muito C, tá? Então, o C aqui está em alta composição, concentração, fração mássica. Falamos também da operação em múltiplos estágios, né? Não um estágio só. E aí, nós esquematizamos os múltiplos estágios em série, sendo a saída do primeiro estágio como a entrada do segundo, a saída do segundo como a entrada do terceiro, né? E falamos também que essas operações de múltiplos estágios normalmente são operadas em contracorrente, com a alimentação F vindo de um dos lados do equipamento, enquanto o solvente percorre o sentido contrário do equipamento. Tá? Quanto maior esse gradiente, né, de concentração, essa diferença do soluto entre uma fase e outra, mais eu consigo deslocar o equilíbrio, por isso operar em contracorrente. Tudo bem? Vejam a nomenclatura, né? As correntes que saem do estágio 1 recebem então o índice 1, E1, R1, e o que chega no E1 é R0 e E2. Nós falamos lá do delta, né? Eu pedi para vocês fazerem balancinho em todos os estágios e observarem que a diferença entre as correntes que se cruzam entre os estágios tem sempre o mesmo valor numérico, que nós chamamos de delta, tá? Então, são essas as vazões aqui, ó. E2 com R1 estão relacionados pelo delta, E3 com R2 estão relacionados pelo delta, e assim sucessivamente. E aí,
eu finalizei a última aula, né, com este gráfico aqui, em que a gente tem as linhas de operação e as linhas de equilíbrio no mesmo diagrama para calcular o número de estágios. Equilíbrio, trabalho, balanço de massa. Equilíbrio, balanço de massa. Equilíbrio, balanço de massa. Quantas vezes forem necessários. Então, observe mais uma vez que eu tenho um ponto delta que é comum a todas as linhas de trabalho, que são essas linhas contínuas aqui do diagrama. Então, o delta passa pelo E1 e pelo R0. O delta também passa pelo E2 e pelo R1. Tá? Essas são as linhas contínuas. E as linhas pontilhadas são as linhas de equilíbrio. Vejam, elas estão unindo E1 com R1, porque as correntes que deixam o estágio em equilíbrio e levam a mesma nomenclatura, né? E1 com R1. E2 com R2. E3, não dá aqui, com R3 ou enésimo, quantos forem necessários, tá? Então, agora, para essa semana, eu proponho mais alguns exercícios para a gente praticar esse número de cálculo de estágios de operação extração líquido-líquido. Bom, antes para a gente estudar ainda, que é sobre produto extraído e produto refinado. O que é isso, né? Do que se trata esse assunto? Eu tenho de novo aqui o esquema do meu equipamento. Simples estágio ou múltiplos estágios, ele está representado por um ponto de mistura. E as correntes de entrada são a alimentação e o solvente, e as correntes de saída, o extrato e o refinado. Tá? Agora eu quero falar para vocês do que a gente vai chamar de produto extraído, produto refinado. Vocês concordam comigo, né? Lembram que na corrente E e na corrente R eu tenho uma mistura ainda de componentes e eu vou precisar separar para obter o meu composto de interesse, né? Solvente C, que é interessante eu utilizo desse solvente para poder reutilizá-lo. E é isso que leva o nome de produto extraído. Por exemplo, lá no ponto E do extrato, como ainda é uma mistura de substâncias, eu preciso de uma nova operação unitária para fazer uma separação. Normalmente é a destilação que segue uma extração líquido-líquido. E aí esse processo de destilação vai separar a minha corrente E, que tinham essa mistura, né, que tinha essa mistura de substâncias, em duas novas correntes. Eu libero o solvente, né, a intenção agora é tirar o soluto que está no solvente, e o que sobra eu chamo de produto extraído, é o E' aqui do esquema. O mesmo para a corrente R. Lá na corrente R também tem um pouquinho de solvente que eu quero recuperar, tá? Eu já estou com ela com menos soluto, né? Tem bastante diluente, então eu faço uma nova operação de separação, possivelmente uma destilação, para separar o solvente, e o que sobra, né? O que é separado aí é o R', é o produto refinado. Tudo bem? Então, a gente tem o extrato, que é a corrente E, e o produto extraído, que é a corrente E'. O refinado, que é a corrente R, e o produto refinado, que é a corrente R'. Num diagrama triangular aqui, que me representa esse problema, essa situação, a gente tem, então, o processo acontecendo nesse ponto, lembram? Alimentação F, que continha A e B, em contato com um solvente C, né? E a gente sabia que unindo uma linha entre F e o solvente era aqui que o meu processo ia acontecer, tá? E onde estão os pontos, então, do produto extraído e do produto refinado? É isso que eu quero mostrar para vocês. O ponto do produto extraído, pessoal, é aquele ponto que eu quero ter, teoricamente, tá? Na situação mais ideal, que eu quero ter somente A e B de novo. Eu retiro todo o solvente e no produto extraído eu quero somente A e B. Então, esse é um ponto de mistura binária AB. É um ponto sobre este lado do triângulo, tá? Mas que ponto que é esse? É o ponto que eu observo graficamente passando uma linha tangente ao diagrama, que é a linha curva de equilíbrio do meu gráfico. Então, se eu pego o solvente, um ponto lá do vértice do triângulo C, e passo tangenciando a curva de equilíbrio, eu chego lá do outro lado, graficamente, no ponto do produto extraído.
tá? O extrato não é um ponto de 2 substâncias, é um ponto de 3 substâncias dentro do triângulo, mas o produto extraído é aqui. Tá? Então, sendo assim, né, na situação ideal, independente de quantos estágios eu estiver operando o meu equipamento, para que o produto extraído esteja aqui, né, eu passei tangenciando esse gráfico, então é em algum lugar aqui no ponto da tangente, tá? Tá meio difícil de ver nesse gráfico, mas eu marquei aí um ponto tangente aqui ao meu diagrama, que está o meu último extrato lá, de quantos estágios eu estiver fazendo, né? O meu E1. Tá? Então, esse ponto aqui é o E1, e aí eu posso ver pelo equilíbrio, se for num estágio só, ou fazer várias linhas de equilíbrio, né? Quantos estágios forem suficientes, para calcular o R1. Tá? Então, eu acho E1, aí depende se é exercício com simples estágio ou com múltiplos estágios, eu posso calcular o R1 e o produto extraído, então, agora, graficamente, vai estar também do lado do triângulo, uma mistura AB, tá? Que eu achei graficamente ao prolongar uma reta que vai do ponto C do solvente, passando por R1 e encontra o lado do triângulo, então R'. E esse é o produto refinado. Tudo bem? É assim que a gente encontra graficamente onde ficam esses pontos E' e R', que são misturas binárias livres do solvente. E aí a gente pode equacionar balanço de massa nessa situação, tá? Porque é verdade dizer, então, que a alimentação ela é igual às vazões do produto extraído e do produto refinado. Porque no produto extraído e no produto refinado só tem A e B, assim como na alimentação, tá? Então aqui eu fiz o balanço global, o balanço para o componente A, arranjei da forma mais conveniente, de modo a deixar em evidência a vazão desse produto extraído, caso seja o que eu precise calcular, tá bom? E aí eu posso voltar aqui e calcular a vazão do produto refinado também. Além disso, além do produto extraído e do produto refinado, também faltava falar sobre a quantidade de solvente, né, que a gente precisa usar para ter 2 fases de fases líquidas, né, de mistura, para eu ter essa mistura em 2 fases, tá? Então, vou mostrar aqui no próximo clique de novo uma operação em que F está aqui, né, A e B, e aí eu uno com o solvente e por algum motivo o meu ponto de mistura cai aqui no meio, né? E esse motivo a gente descobre lá com o balanço de massa, seja global, de componente, porque depende das quantidades envolvidas nesse processo, tá? Então, vejam que o ponto do meu processo pode acontecer em qualquer lugar sobre essa linha, né? Já falei isso várias vezes para vocês. Mas tem lugares sobre essa linha que estão com uma fase só. E na extração líquido-líquido eu quero trabalhar em 2 fases. Então, existem 2 pontos limitantes aí da quantidade de solvente que eu posso utilizar. Esse ponto aqui, sobre essa linha que encontra com a curva de equilíbrio no gráfico, é o ponto que vai me dar informações sobre a quantidade ou vazão máxima de solvente. Tá? Vejam, eu tenho uma mistura com B e vou colocando solvente. Se eu coloco só um pouquinho, eu ainda não tenho o suficiente para separar em 2 fases. Mas conforme eu vou aumentando, eu tenho 2 fases dessa minha substância. Quanto mais solvente eu vou colocando, até que eu coloco tanto solvente, tanto, que o A e o B se dissolvem nele e vira de novo uma fase só. Então, esse ponto é o meu ponto de solvente máximo e, de maneira análoga e oposta, este ponto aqui, sobre a curva de equilíbrio, é o meu ponto do solvente mínimo. A quantidade mínima de solvente para começar a aparecer 2 fases, tá? E a gente pode fazer balanço de massa global e para componente para também calcular essas quantidades para determinado processo. Então, é verdade dizer que a alimentação mais o solvente é o ponto de mistura e isso é igual à minha composição no extrato, tá? Porque eu estou considerando essas situações extremas, levando o meu ponto M tanto para a situação mínima quanto para a máxima.
Esse equacionamento aqui é o equacionamento do máximo, no qual eu não tenho composto C, né, na corrente F, isso é verdade para os dois, e aí a gente finaliza nessa equação aqui, tá? Esse é só um jeito de rearranjar. Vocês, de novo, não precisa decorar essa equação, já pode, se tiver valores para substituir desde o começo do balanço de massa e calcular essa quantidade máxima aí de solvente por balanço. O mesmo vale para o mínimo, tá? Mudei o slide aqui, mudou um pouquinho a equação, porque agora eu estou considerando o ponto mínimo. Porque agora é verdade eu dizer que F mais S são o ponto de mistura, que é o refinado. Tá? É como se eu estivesse ali no limite, né? Bem no limite da linha de equilíbrio, duas fases, mas sobre a linha, na verdade, é uma fase só que ela é o refinado. Na próxima gotinha eu vou gerar um pouquinho de fase extrato também. Tá? Nós vamos fazer um exercício numérico sobre isso, acho que fica um pouquinho melhor para vocês enxergarem. E assim, então, pessoal, a gente finaliza o assunto de extração líquido-líquido, tá? Anotem essas informações, esses diagramas aí do produto extraído, do produto refinado, da quantidade de solvente máxima e da quantidade de solvente mínima. Descansem um pouquinho e voltem, porque no próximo vídeo dessa semana eu já vou guiar vocês para a resolução dos exercícios propostos. Até já!